Se você tem hiperplasia benigna de próstata e quer saber o que isso vai causar na sua atividade sexual, me chamo Paulo Maron, sou urologista e nesse vídeo vou te explicar por que acontecem alterações sexuais e como contorná-las. A hiperplasia benigna de próstata é um crescimento das células internas do órgão em que gera uma alteração obstrutiva na saída da urina. O paciente começa a evoluir com problemas para urinar. Ao mesmo tempo, o fato dos ductos ejaculatórios estarem presentes ali na região, eles saem ali na região da próstata. Qualquer intervenção que a gente faça no órgão, a gente pode evoluir com alterações sexuais, especificamente alterações ejaculatórias. Começando com o tratamento medicamentoso. Para o tratamento medicamentoso da hiperplasia benigna de próstata, nós usamos duas classes de medicamentos. O primeiro deles, os alfa-bloqueadores. Os alfa-bloqueadores vão agir nos receptores da próstata, abrindo o canal e ao mesmo tempo abrindo também o colo vesical, ou seja, a parte onde termina a bexiga. E o fato desses ductos ejaculatórios saírem muito próximos ao colo vesical, quando a gente está ali com a região totalmente aberta, é natural que na hora da ejaculação a emissão, ou seja, o líquido que sai, ele não vá para fora e sim ele tenha mais facilidade para entrar na bexiga. E por isso que alguns pacientes evoluem com a ejaculação mais seca ou chamada ejaculação retrógrada. Por outro lado, existem alguns pacientes que precisam associar uma outra classe de medicamentos que nós chamamos de inibidores de uma enzima chamada 5-alfa-redutase. Esses medicamentos eles vão agir na testosterona, evitando que a testosterona se transforme em outros metabólitos importantes para o crescimento da próstata e dessa maneira eles agem reduzindo em algum percentual o tamanho da próstata. Ou seja, ele tem uma excelente atividade na redução da hiperplasia, mas ao mesmo tempo o fato dele desempenhar uma função na testosterona, de alguma maneira em alguns pacientes existe um desenvolvimento de uma baixa de libido. Por isso que alguns pacientes que começam a usar medicamentos para a próstata, muitas vezes voltam no acompanhamento falando que reduziram a vontade da atividade sexual. Então é importante entender que a maioria dos casos não vai acontecer, mas em alguns pacientes isso é possível. Por outro lado, quando a gente vai para um tratamento cirúrgico, é sabido já de muito tempo, de longa data, na literatura, de que os tratamentos invasivos ou endoscópicos ou via abdominal, eles trazem uma taxa de ejaculação retrógrada ou ejaculação seca por volta de 60% a 70% das vezes. Isso quer dizer que a cada 10 homens que operam, pelo menos 6 a 7 vão desenvolver essa ejaculação seca. E isso pode ser incômodo para alguns homens. Então, o que é que a gente tem de alternativa? Nos últimos anos surgiram os chamados tratamentos minimamente invasivos, que são procedimentos endoscópicos de curta duração, feitos via ambulatorial, ou seja, internação em que o paciente é submetido a uma anestesia, praticamente uma sedação profunda e vai embora do hospital 4 a 6 horas após o procedimento, em média. E esses procedimentos consistem em terapias locais em que a preservação da ejaculação é um dos principais benefícios. Hoje, nós temos disponíveis no mercado basicamente 3 tipos. O primeiro, o Rezum. O Rezum é uma terapia endoscópica em que a gente injeta uma energia em forma de vapor de água e ela vai alterar as células da próstata e então reduzir ao longo do tempo aquele tecido, abrindo o canal de forma paulatina. E isso melhora tanto a hiperplasia benigna quanto evita uma ejaculação retrógrada, ejaculação seca. É uma excelente alternativa que já dispomos no mercado nacional. Além dele, a gente tem a segunda opção, que é o Urolift. O Urolift são nada mais nada menos do que grampos em que a gente injeta na próstata também, muito parecido, de forma endoscópica, através do canal, de forma ambulatorial, com internação curta, anestesia bem mais leve, e a gente coloca grampos como se fosse, de fato, para abrir o canal da próstata. Um grampo na lateral da próstata, um grampo no meio, e eles vão abrir de cada lado, permitindo a passagem da urina de forma mais fluida. Isso também
melhora os sintomas da hiperplasia benigna e evita a ejaculação seca, a ejaculação retrógrada. E o último dispositivo, o terceiro e último, é o iTind. Esse iTind é uma cestinha feita de nitinol, que é como se fosse uma espécie de arame, que a gente passa também de forma minimamente invasiva através do canal da urina, coloca na região da próstata, aquilo ali ele vai ficar comprimindo a região, gerando uma espécie de alterações locais, remodulando toda aquela parte da próstata e então gerando a abertura do canal. É um tratamento que tem eficácia já comprovada e também permite manter a ejaculação. Percebam que hoje a gente tem várias opções aí no mercado para tratar de forma eficaz a hiperplasia benigna e preservar a ejaculação. Os grandes porém dessas técnicas é que muitas vezes exigem gastos particulares e por isso que a opção ainda é por procedimentos mais invasivos ou cirurgias endoscópicas, que sabidamente são os procedimentos que resolvem de forma adequada a hiperplasia benigna. Mas cada vez mais vocês vão ouvir falar dessas técnicas minimamente invasivas e pode contar com a nossa equipe, nós temos expertise para definir o melhor para o seu caso.